Você tem medo da morte? Se sim, você não tá sozinho não, viu? Muita gente tem, uns mais que os outros, mas o Espiritismo consola justamente porque explica e comprova que a morte não existe. Se eu pudesse te indicar um só livro que trate desse tema tão sensível e delicado, numa linguagem simples, leve, bem-humorada e acessível para qualquer pessoa ler e entender, seria esse que eu vou te mostrar agora. Gente, tô falando do livro Quem Tem Medo da Morte, do autor Richard Simonetti, editado em parceria pela Federação Espírita Brasileira e o SEAC, o Centro Espírita Amor e Caridade. É a primeira de uma trilogia que conta ainda com os títulos Quem Tem Medo dos Espíritos e Quem Tem Medo da Obsessão. O Richard é daqueles autores capazes de tratar de assuntos como aborto, eutanásia, suicídio e morte na infância, com muita leveza e sensibilidade, como se conversasse com a gente ouvindo o nosso coração. Não é isso, Renato? É isso mesmo, Marcela. O livro Quem Tem Medo da Morte, um livro que traz contribuições valiosas para que a gente possa superar esse assunto, né, que é tão difícil da gente lidar, um assunto que traz muitas angústias, porque é um assunto que fala do nosso destino, a morte do corpo físico. O escritor Richard Simonetti reuniu nesse livro diversos temas para falar das circunstâncias que envolvem a morte e o nosso retorno à vida espiritual. Durante muitos anos, realizando palestras por todo o país, Simonetti coletou uma série de perguntas de diversos temas sempre relacionados à morte. Assuntos como suicídio, como a morte prematura de crianças, o aborto, cemitério, velório. É claro que são assuntos que, num primeiro momento, são difíceis e parecem assuntos pesados, mas, na verdade, Simonetti tratou desses assuntos sempre sob a ótica da doutrina espírita, mas de uma forma leve, bem-humorada. O livro traz uma série de ilustrações e até mesmo na capa, que já dá um sinal de que o assunto vai ser tratado de uma forma leve, descontraída, e para aquele leitor que nunca teve acesso a um livro espírita, é uma oportunidade, porque a linguagem é bem acessível, então fica essa dica valiosa para uma obra que vai falar sobre esse assunto, morte, e uma valiosa contribuição para a gente superar temores em relação a esse assunto. É a dica que a gente tem para você. Quem tem medo da morte nessa parceria entre Editora SEAC e Federação Espírita Brasileira. É isso. Eu adorei o tema desse livro. Conta nos comentários o que você acha. Tchau, tchau!